Oi, pessoal! Como vocês sabem, sou a professora Soleane, de língua portuguesa, e a gente está aqui para fazer a revisão para a prova bimestral. Eu vou chamar a atenção para alguns pontos que são mais importantes para essa prova de vocês. Atentem-se! Gente, o primeiro ponto que nós temos que chamar a atenção é o pré-modernismo. O que vem a ser o pré-modernismo? Pela maioria dos estudiosos, não é considerado uma escola literária. É apenas um momento de transição entre uma escola literária e outra. Ele dá início no século XX, no início do século XX, e vai até a Semana de Arte Moderna. Essa Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922, que é o marco inicial do modernismo. Então, por isso, esse momento de transição é chamado de pré-modernismo. E é nesse momento do pré-modernismo que alguns escritores brasileiros adotam uma postura diferente do que vinha ocorrendo até então. É a partir daí que eles passam a observar a realidade brasileira. Então, as críticas dos problemas sociais, elas ficam mais em evidência, elas ficam cada vez mais fortes. Com relação à linguagem, ela deixa de ser uma linguagem totalmente formal. Com esse foco na sociedade brasileira, então presta-se atenção que a linguagem não é tão formal quanto se imaginava antes. Então, ela é meio que deixada de lado. Qual é o foco, então, desses temas do pré-modernismo? Históricos, sociais e políticos. Aí ganham peso total nesse momento. E aí, quem são esses autores? Quais são as principais obras do pré-modernismo? Vocês têm aí Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Augusto dos Anjos, Graça Aranha. Esses são os principais escritores do pré-modernismo. A gente vai chamar a atenção para alguns deles, principalmente Euclides da Cunha e o Lima Barreto, por conta de duas obras que são bem importantes para a literatura. Gente, para nós falarmos um pouquinho sobre esses dois escritores que eu chamei a atenção, a gente vai começar pelo Lima Barreto. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha nessa imagem que eu soltei aí, do Triste Fim de Policarpo Quaresma. Essa imagem aí é a capa do livro, de uma das edições do livro, né? Porque ele tem várias edições, e como nós sabemos, a capa do livro vai depender muito da editora. Mas essa capa em si, ela me chama muita atenção, porque nela você pode perceber um homem muito bem vestido, olhando para a cidade do Rio de Janeiro. Então, isso já nos diz algo sobre o protagonista do Triste Fim de Policarpo Quaresma. Com o nome desse, nós não podemos esperar uma história feliz, com um final feliz. Então, não é realmente o que acontece. É uma obra pré-modernista, como já falei, do Lima Barreto, do escritor Lima Barreto. E esse Policarpo Quaresma, protagonista da história, ele é um funcionário público, totalmente patriota, apaixonado por livros, então ele é um intelectual. Num determinado momento, ele é um ministro que o tupi seja a língua oficial do Brasil, até porque ele diz que os índios é que são os donos da terra. Então, com esse patriotismo exacerbado que ele tem, conduz, né, toda a história através disso, e ele vai para um manicômio, ele é tido como louco, então ele é internado num hospital psiquiátrico. Ele sai, posteriormente, vai morar num sítio, mas mesmo assim ele acaba se envolvendo com a política. O que é que acontece nesse envolvimento com a política? Ele continua com essa riqueza do Brasil, esse patriotismo e tudo, e aí ele, com esse envolvimento político, ele passa a ser fuzilado. O final é isso, ele vai ser fuzilado. Porque dizem que ele foi acusado de traição, me fugiu a palavra agora, de traição pelo Marechal Floriano. Vamos analisar aqui a próxima obra. Próxima obra, Os Sertões, de Euclides da Cunha.
Bom, o nome também já diz a que veio, né? Esse regionalismo que é muito presente no pré-modernismo por conta de nós estarmos querendo mostrar a cultura brasileira, ele passa a ser muito mais forte nos sertões, porque o Euclides da Cunha, ele é um escritor que ele havia sido enviado para a Bahia, pelo jornal O Estado de São Paulo, para cobrir tudo o que estava acontecendo lá. O que estava acontecendo? Guerra de Canudos. Então, quando acontece essa Guerra de Canudos na Bahia, o Euclides da Cunha, ele presencia esse fato, esse feito histórico, tá? Então, essa cobertura que ele fez da Guerra de Canudos, passa a escrever o livro Sertões, que é considerado o primeiro livro de reportagem brasileiro. Bom, galerinha, um outro ponto que vocês não podem deixar de estudar para a prova de vocês são as vanguardas europeias. A gente vai ver primeiro o que é que vem a ser vanguarda, já que europeia, evidentemente, a gente tem uma noção, né? São os países europeus. Vanguarda é o nome dado às tropas militares que vão à frente em um exército, aqueles que são os primeiros. Por isso, a palavra metaforicamente também significa pioneirismo, que é justamente o que esses artistas representaram, não é? Eles foram os primeiros. As vanguardas europeias representam um conjunto de movimentos artísticos culturais que ocorreram em diversos locais da Europa no início do século XX. Então, assim, pré-modernismo, vanguardas europeias e depois modernismo. Eu vou soltar aqui um mapa mental dessas vanguardas europeias para vocês recordarem. Olhem só, a gente tem aí os ismos que eu tanto falava para vocês. Modernismo, surrealismo, dadaísmo, impressionismo, futurismo, cubismo, enfim. Dá para vocês darem uma olhadinha aí para recordarem. Bom, chegamos então Semana de Arte Moderna, ou Semana de 22, como é tão conhecida, tão falada, tão mencionada nos vestibulares, tá? Muito cobrada mesmo. Então, se liguem em algumas informações. O que foi essa Semana de 22? Tem esse outro nome porque aconteceu em 1922, em São Paulo, então ela é o marco inicial do modernismo, do dia 13 ao dia 18 de fevereiro de 1922, ocorreu essa Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo, e lá se reuniram vários artistas, escultores, pintores, arquitetos, literários, enfim, justamente para conduzir essas informações artísticas o novo cenário brasileiro, não é? Trazendo as tendências da arte, as novidades da arte para o Brasil. Vamos chamar a atenção agora para as principais características desses escritores modernistas. Na verdade, eles fazem parte da primeira geração do modernismo. Então, a geração de 22, primeira geração do modernismo, é como é conhecido esse momento. Primeira característica, nacionalismo crítico. Então, passa-se a criticar o que é nacional. Mas a crítica, ela reforça aquilo que já vinha sendo dito no pré-modernismo. Valorização do cotidiano. O dia a dia vai ser extremamente importante para essas obras. Resgate das raízes culturais brasileiras. A questão do índio, que é colocado no livro do Lima Barreto que a gente falou, é bastante importante. Continua sendo bastante importante. Críticas à realidade brasileira. Aquela sociedade doentia é colocada agora em voga no modernismo. Caráter anárquico e destruidor. Gente, é a questão realmente de destruir. Gente, tem dois nomes que são extremamente importantes para esse momento da Semana de 22. Um deles é o Manuel Bandeira. Dada a importância, por quê? Por conta das características da obra do Manuel Bandeira. Disse aí,
envolvem uma fusão entre a confissão pessoal e a vida cotidiana. Por que que isso acontece? Como é que se dá isso? Ele prefere utilizar as expressões do dia a dia, as expressões faladas, nas situações do cotidiano, nas situações do dia a dia. Então, a vida como ela é. O outro é o Oswald de Andrade, extremamente importante nos manifestos modernistas brasileiros da semana de 22. Vocês têm aí que ele era irônico, provocador e militante político. Era um dos mais polêmicos da época dele. Ele adorava ironizar a sociedade brasileira, que era conservadora. Então, ele gostava de quebrar essa personalidade, essa reação dessa sociedade. Galerinha, para nós finalizarmos a nossa revisão, a gente tem que ver concordância verbal. Faz parte da gramática que será cobrada na prova de vocês. Para a gente recordar, o que é a concordância verbal? É quando o sujeito e o verbo estão de acordo, ou seja, se o sujeito da frase, da oração, está no singular, o verbo tem que estar no singular. Se ele estiver no plural, o verbo tem que estar no plural. Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos específicos de alguns verbos. Por exemplo, verbo fazer e haver. Você tem que prestar atenção qual é o sentido que ele está dando à frase. Se o verbo fazer ou haver estiver no sentido de existir ou der uma ideia de tempo, passar uma ideia de tempo, significa que ele é impessoal, ele não tem sujeito. Então, ele vai ficar no singular. Olhem os exemplos aí. Há uma cadeira vaga aqui. Isso aí, esse verbo haver, ele está no sentido de existir. Então, ele vai ficar H com acento. Há 10 dias não faço exercícios físicos. Dá a ideia de tempo passado, tempo decorrido. Então, também fica no singular. Nós temos um exemplo com o verbo fazer, dando também essa ideia de tempo decorrido. Faz 10 dias que não faço exercícios físicos. E não fazem. Não é porque você tem aí 10 dias que você vai colocar o verbo no plural. Como o verbo fazer está no sentido de tempo decorrido, então ele fica no singular. O próximo verbo, existir. Geralmente o verbo existir, ele concorda com o sujeito. Se o sujeito for singular, ele vai estar no singular. Se estiver no plural, ele fica no plural. Então, olha o exemplo. Existem pessoas que não gostam de chocolate. Como o sujeito aí é pessoas no plural, o verbo vai ficar na forma existem, também no plural. Tudo bem, aí a gente está analisando o sujeito, né? E se o sujeito for coletivo? O verbo, gente, sempre fica no singular. Sujeito coletivo, mesmo que esteja representando várias pessoas, a palavra, o sujeito, vai estar no singular. Então, o verbo também vai para o singular. Por exemplo, a multidão. A multidão ela representa várias pessoas, porém, a palavra multidão está no singular. Então, a multidão ultrapassou o limite. A mesma coisa acontece com essa, ó, a gente. Vai à escola logo, logo, se Deus quiser. Então, esse a gente está no singular, o verbo também tem que ficar no singular. Bom, galera, então o que vocês têm que estudar para a prova? Tudo isso que a gente viu aqui hoje, tá? Pré-modernismo, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Lima Barreto, Os Sertões, Euclides da Cunha, As Vanguardas Europeias, a Semana de Arte Moderna de 22, Manuel Bandeira e Oswald de Andrade, além da parte gramatical que vem com concordância verbal. Espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer coisa, vocês sabem como me encontrar. Vai lá no direct do Instagram, vou deixar aqui para quem não me segue ainda. E qualquer dúvida, a gente está aqui para tirar, tá? A gente se vê.